Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos para a nossa aulinha de hoje, né? Vamos começar com a correção dos exercícios que a gente fez ontem, né, em aula. Eu pedi a página 27 até a página 33, certo? Então, aí, na página 27, começa com essa historinha aí, né? Em quadrinhos, a Magali contando conto de fadas para o Dudu, certo? Aí fala assim, as histórias em quadrinhos podem trazer assuntos variados, além de histórias baseadas em acontecimentos reais. Também podemos encontrar histórias fantásticas, como a dos contos de fadas. Magali é uma personagem conhecida por ser muito comilona e Dudu por não gostar de comer quase nada. Sabendo disso, sobre o que você imagina que será a história apresentada nesta HQ, essa história em quadrinhos? E aí? Essa é a primeira pergunta, a primeira questão. Por ser uma pergunta pessoal, né? Vocês me mandaram os exercícios, as fotos, eu considero todas as respostas corretas, porque é a sua opinião, certo? Então vamos para a historinha? Magali e Dudu em conto de fadas curtinhos, curtinhos, né? Era uma vez o lobo mau. Aí o lobo mau tá lá fazendo. Então, lembra que eu falei com vocês no vídeo lá dos quadrinhos sobre onomatopeia? Então, esse aí é um exemplo. Tá escrevendo aí como foi feito o barulho do lobo assoprando, esse fu aí. Então, aí tá lá os porquinhos. Cansadinho de tanto tentar derrubar a casa de tijolos dos 3 porquinhos, né? Aí ele desistiu e foi almoçar em uma churrascaria rodízio. Afinal, o coitado tinha perdido muitas calorias. Aí o Dudu lá, não vai me dizer que já acabou. Essa historinha não ficou curtinha demais, não? Você nunca ouviu falar em licença poética, menino? Aí, bem, vamos para outra historinha então. Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. Aí tem o balãozinho lá com uma nota musical, significa que ela está cantando, né? Tá andando lá e cantando. Ela estava levando um cesto com guloseimas deliciosas para sua vovozinha. Daí, isso deu uma baita fome nela. É claro que ela comeu tudo, né? Ei, esses contos de fadas não estão terminando rápido demais, não? Aí, me poupe, Dudu. Agora é que vem a melhor parte, a melhor de todas, né? É a história do pequeno polegar. Ele era super pequenininho e tal, e isso fazia dele a pessoa mais feliz do mundo, sabia? Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver, meu bem. Como ele era pequenininho, né? Todas as comidas eram enormes. E ele viveu feliz para sempre, com toda essa comida à disposição. Fim. Já acabou, Magali? Crianças, a comida está na mesa. Finalmente! Ah, então tá. Agora entendi a pressa de terminar as historinhas. Ela queria almoçar, né, gente? Então, Maurício de Souza é o responsável pela criação da Turma da Mônica. Além dos personagens mais conhecidos dessa turminha, ele criou mais de 300 outros que divertem seus leitores pelo mundo afora. Magali foi criada em 1964 em homenagem a uma das filhas desse cartunista, de mesmo nome. Ela e Dudu são alguns dos personagens que vivem no bairro do Limoeiro. Aí aqui tem uma fotografia do Maurício de Souza, certo? Aí vamos
as questões. O que você achou da historinha apresentada? Compartilhe suas impressões. Novamente, resposta pessoal. Então, é o que você achou. Então, o que você achou está correto, porque a pergunta é pessoal. A história narrada nessa história em quadrinhos é semelhante ao que você imaginou antes de ler o texto? Comente. Novamente, é a resposta de vocês, é pessoal. A quais contos de fadas Magali faz referência nessa história em quadrinhos? Quais as principais características dos personagens desses contos? Então, ela fala dos três porquinhos, né? Chapeuzinho Vermelho e Pequeno Polegar. A ex-personagem Lobo Mal, que aparece, né, em várias historinhas, né, aterroriza os outros personagens, como os três porquinhos e a Chapeuzinho Vermelho. Os três porquinhos, eles são irmãos, são três irmãos porcos, dois deles são preguiçosos e o terceiro é mais esforçado, trabalhador. Chapeuzinho Vermelho, uma menina bonita, muito alegre, que usa uma capa vermelha. E o Pequeno Polegar é um menino muito inteligente, que tem o tamanho de um polegar. Né? É o básico dessas histórias aí. Responda as questões a seguir sobre a história em quadrinhos. Quem são os personagens da história que você leu? Então, os personagens são a Magali, o Dudu e a mãe do Dudu. O Lobo Mau, os três porquinhos, o Garçom, que aparece lá no início, a Chapeuzinho Vermelho e o Pequeno Polegar. São todos os personagens que aparecem, né, nesse quadrinho todinho aí. Em que período do dia a história aconteceu? Justifique sua resposta. Então, aconteceu aonde? Próximo do almoço ou do jantar, né? Próximo de um horário de refeição. Porque a mãe do Dudu avisa eles que a comida está na mesa. Então, ou é almoço ou é janta. As duas respostas são válidas. Onde essa história se passa? Então, a história passa dentro da casa do Dudu. Como os fatos são narrados nessa história em quadrinho? Os fatos são narrados por meio de imagens e diálogos e as reações dos personagens, do Dudu e da Magali, certo? Nessa história em quadrinho, foi empregada a linguagem o quê? Verbal, não verbal ou mista? Mista, porque teve partes com imagens, teve partes com onomatopeia, lá como no início, né? Então, é uma linguagem mista. De que forma é construído o humor dessa historinha, né? O humor é pelo fato da Magali mudar o enredo, né, o tempo todo da história, porque ela quer encurtar, porque já está quase na hora da comida ficar pronto, né? Então, ela quer ir comer, ela quer acabar rápido. Essa é a parte de humor da historinha. Ao longo da história, são apresentadas algumas expressões faciais dos personagens. Escreva a sensação ou sentimento que cada expressão indica nos quadrinhos abaixo. Então, essa primeira letra A aí, ó, de cansaço, né? Na letra B, ali, ó, mostra o garçom indo rapidinho, com pressa, né? Aqui, o Dudu tá o quê? Irritado, bravo, chateado, né? Aqui, ela levou um susto. Na letra E, alegria, felicidade. E aqui, fome, certo? Vocês colocaram isso ou colocaram coisas diferentes? Número 5.
Responda as questões a seguir em relação às falas da Magali. De que forma elas são representadas na HQ, né? As questões a seguir para você responder em relação às falas, né, da Magali. Então, de que forma elas são representadas, as falas? Por meio de balões. A gente falou sobre isso no primeiro vídeo que eu falei sobre as histórias em quadrinhos. Dos tipos diferentes de balão. Para cada balão é um tipo de coisa. Lembra? Então, a fala dela foi representada por meio de balões diferentes, né? Em balão comum de fala e um balão de narrador, né? Que é aquele que não tem a setinha apontando para a personagem, o balão do narrador. Porque em algum desses balões a fala dela é empregada entre aspas? Então, por que eu uso das aspas? Porque ela está contando uma história, né? Sem aparecer no quadrinho. Ou seja, ela está fazendo um papel de narrador. Por isso o uso das aspas. Porque é quando ela começa a narrar, certo? Número 6. Em alguns quadrinhos da HQ, aparecem palavras ou expressões que representam sons, chamadas onomatopeias, como eu falei lá no início do... Então, identifique essas palavras e copia. Então, aí tem aí, um dos exemplos é o assopro, né? E o outro exemplo é o ronque, que é quando a barriga ronca, né? E a próxima pergunta é sobre isso, que cada um deles representa. Então, o primeiro é o som do assopro do lobo, e o outro, esse ronque, é o ronco da barriga, do estômago, né? A fome. Revejam 2 cenas da HQ. Aí tá aqui os porquinhos lá, felizes dentro da casinha, e o lobo lá com o buchinho cheio, afinal, coitado, tinha perdido muitas calorias, comeu pra caramba. Qual a função dos tracinhos que aparecem nessa imagem? Esses tracinhos que tem em volta dos porquinhos e em volta aqui dos pratos de comida, da barriga. Esses tracinhos, eles servem para chamar mais atenção, dar mais destaque, né? Enfatizar ali dos porquinhos, enfatizar a alegria deles, e enfatizar aí, que ele comeu muito e que a barriga dele está muito cheia. Então, é para dar mais destaque, né, à imagem. Aí outra, observe o quadrinho abaixo. Bem, vamos para outra historinha então. Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho e ela vem cantando lá. O que o símbolo do balão de fala da Chapeuzinho indica? Então, indica que ela está cantando, é uma nota musical, né? Número 9. Reveja 2 cenas abaixo e responda as questões. O que as fumacinhas e os tracinhos representam nessas imagens? Aqui, o menino correndo e balançando os braços, aí esses tracinhos indicam que ele está balançando o braço para cima e para baixo. Agora entendi a pressa de terminar a historinha. Essa fumacinha aí é de quê? Ela está correndo, está levantando a poeira, sei lá, alguma coisa assim. E esse monte de traços significa que a perna está indo para frente e para trás, certo? Letra B. O que na segunda cena a fumacinha próxima a Magali é maior do que na primeira? É para movimentar, né, a personagem, porque a gente não está vendo ela
em movimento, a gente está vendo uma imagem de cada vez, então a fumacinha aumenta para dizer que ela está se movimentando, né? Número 10. Em uma das falas, Magali cita o fato de estar se utilizando da licença poética. O que isso significa? Então, gente, licença poética é quando o escritor, né, ele usa uma história, mas ele tem a liberdade, né, de se expressar sem se preocupar de estar ali, ó, cumprindo normas, né, da razão ou cumprindo a história certinha. Ele pode criar algo em cima de uma outra história já existente. Então, ele tem a licença poética para isso. Releia a história da HQ. Por que a palavra curtinhos foi repetida? Então, provavelmente foi para quê? Para enfatizar, né? Para dar destaque, que o conto era bem curtinho mesmo. Então, contos curtinhos, curtinhos, certo? Número 12. Contar histórias é uma tradição em todos os lugares do mundo. Ih, travou aqui. Na África, por exemplo, há muitos anos, quando ainda não havia escrita, os contadores de histórias chamados griots eram muito importantes, pois ficavam responsáveis por transmitir essas narrativas oralmente, de geração em geração. Em sua opinião, que contribuição, né, a contação de história traz para a cultura local? Novamente, como lá no início, sua opinião. Então, é para você dar a sua resposta pessoal. Entenderam? O que vocês acham sobre isso? A história em quadrinhos, conhecida também como HQ, é uma narrativa organizada por meio de sequências de quadros mais extensa que a tirinha. Ela pode apresentar somente linguagem não verbal ou linguagem mista. Além disso, os fatos narrados envolvem personagens e ocorrem em determinado tempo e espaço. Assim como as tirinhas, as HQs podem ser publicadas em livros, revistas, gibis, jornais, sites e blogs de internet, certo? Então, gente, está aqui a nossa correção dos exercícios de ontem, até a página 33. Então, para hoje, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 34 até a 39. E aqui a gente vai ter várias partes explicando mais sobre as HQs, que são as historinhas em quadrinhos. Então, começando na 34, né, com esse primeiro exercício aqui, né, e no decorrer das páginas eu não vou passar mais, porque é o livro do professor, aqui tem respostas, então não quero que vocês vejam. Então, da página 34 até a 39, vão ter várias partes com conteúdo dessa matéria, né? Algumas partes vão falar sobre a linguagem nas histórias em quadrinhos, né? Então, linguagem. As linguagens, né, que são utilizadas nas histórias em quadrinhos, elas são não verbal, como eu acabei de falar agora, né, lá na página 33, né?
As histórias em quadrinhos usam a linguagem não verbal, que é a imagem, né, os desenhos, os traços, as fumacinhas, né, que não é coisa escrita, são imagens que dá para a gente entender a mensagem que está sendo passada. E também é usada a escrita, né? Então, a linguagem típica é mista. E também as onomatopeias, que é o que eu falei, os barulhos representados na escrita, né? Como o barulho de uma pancada, o barulho de um sino, uma campainha, uma buzina, o do lobo assoprando, né? Entre outros. Aí também, no decorrer até a página 33, vai falar sobre os tipos de balões, como eu já falei no vídeo anterior, né? Os balões, eles são responsáveis por dar dinamismo à leitura, né? Cada balão representa um formato diferente para indicar fala, né? Para indicar fala, ele pode ser redondinho ou pode ser como esse balão que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Só que aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, onde tem o gato, são balões de pensamentos. Por quê? Aonde está apontando para personagem são bolinhas, né? Agora, onde está aqui embaixo, nos últimos quadrinhos de baixo, onde está apontando para o menino e para a menina, são um balão de fala, que tem essa setinha apontando. Então, pode ser que o balão seja totalmente redondo, como esse daí, uma forma, né, normal, ou ele pode ter essas voltinhas, igual o balão de pensamento, só que com o rabicho, né, como se fosse uma setinha apontando para a personagem. Esse vai ser um balão de fala, né? Também tem o balão de grito, ele é todo pontudinho, né, como se fosse pontinhas de estrela, do desenho de uma estrela. Quando o balão, ele é todo pontilhado, pontinho, 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 desenhando o balão. Ele é um balão de sussurro, que a pessoa está falando baixinho. Então, ele vai ser todo pontilhado, né? Então, assim, tem vários tipos de balões. Também vai falar sobre os quadros, porque tá vendo aí nesse exemplo aqui, ó, o primeiro quadro que tem o gato correndo ali atrás da borboleta e escrito Marco. Então, os quadrinhos, né? Cada quadrinho, ó, tá vendo? É como se fosse um bloco da história, uma cena da história, né? Então, cada quadrinho da HQ tem a função de indicar uma sequência das ações apresentadas na história. Eles podem ser desenhados de forma clássica, né, com traço reto, regular, quadradinho, bonitinho, ou também pode ser de uma forma despojada, diferente, né? Cada autor vai ter o seu estilo, né? E também o que vou falar aqui, né, no decorrer até a página 33, é o estilo de letra que é usado nas histórias em quadrinhos. Você vê, ó, que aqui, para botar o nome Marco, botou bem grande, azul, botou um desenhozinho de um chapéu no O, no final. Então, o estilo da letra também pode variar, né? E ela vai ter uma contribuição importante, é um recurso expressivo, né? Também as legendas, vai ser falado aqui. As legendas, como aqui embaixo, aqui, ó. Aqui.
Mais tarde, tá vendo? As legendas trazem informações como o tempo, né? Aqui, ó, aqui tá falando uma coisa, ele tá falando miau, miau. Aí, coitadinho. Opa, passei. Peraí. Voltei aqui. É que saiu um pouquinho da página, eu dei uma pausa no vídeo. Mas a legenda, como eu estava falando, a legenda, ela vai trazer informações como a passagem do tempo, né? O lugar que está acontecendo, por exemplo, aqui, nesse pedacinho aqui, ó, onde está dizendo mais tarde, tá vendo? Mais tarde é uma indicação de tempo, que mais tarde aconteceu. Que apareceu outro menino falando, ó, isso é um trabalho para o super, entendeu? Ou, por exemplo, mais tarde na casa de fulano. Aí tá indicando tempo e espaço, né? O local que está acontecendo. Então, a legenda vai trazer mais informações sobre a historinha. E a legenda, ela vai estar sempre assim, num quadrinho, sem rabicho. Porque é uma indicação do narrador, né? Dando informações, né? Trazendo mais coisas sobre a historinha, certo? Então, gente, olha só. Temos para hoje página da 27. Opa, diminuir pra caramba. Ficou pequenininho o livrinho. Da 27 até a 33, tá bom, gente? Então, ó, 35, 36. Opa, passei demais. O livrinho ficou pequenininho, tá vendo? Eu passei demais. Então, vamos da 34, recapitulando. Exercícios de hoje. Eu quero da página 34, 35, 36, 37. Tá vendo aqui, ó? É o que eu falei, é o que vai ser falado. Tipo de letra, né? Legenda. Tá vendo? 38 e a 39, que é um resumo de tudo que a gente estudou até agora. Das tirinhas, histórias em quadrinhos, tipo de linguagem, tá bom? Vai falar aqui nesse último quadrinho verdinho sobre substantivos, tá bom, gente? Então, vamos fazer. Tirem a foto e enviem para mim, tá bom? Depois, mais tarde, eu vou lançar o vídeo da correção para vocês já corrigirem hoje ainda, tá bom? Um abraço!